Muito boa noite, estamos começando nosso programa Centros aqui na TV Univates. Nosso tema de hoje, 9º Simpósio Interdisciplinar em Saúde e Ambiente, CISA, logo após a abertura do programa. Primeiro bloco, então, do nosso programa Centros de hoje, vamos falar sobre o 9º Simpósio Interdisciplinar em Saúde e Ambiente, CISA, já então na sua 9ª edição. Conosco aqui os professores Leonardo Rosa, que é coordenador do curso de Educação Física, bacharelado aqui da Univates, e também vice-diretor do centro responsável pela organização do evento, que é o nosso Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Também as professoras Fernanda Adami, que é coordenadora do curso de Nutrição, e a professora Marinês Rigo, que é coordenadora do curso aqui de Farmácia, todos os cursos componentes desse centro. Vamos começar com o professor Leonardo. Professor Leonardo, um pouquinho das informações, aproveitando a sua condição de vice-diretor de centro, como é que está o centro especificamente, cursos, um pouquinho dessa estrutura e a importância desse evento para o centro? Claro. O Centro das Ciências Biológicas da Saúde, hoje ele conta com 11 cursos, né? Ele é capitaneado pelo professor Jairo e eu me encontro na condição de vice-diretor. E nós assumimos agora em janeiro, na verdade foi na virada do ano que nós assumimos a direção de centro. Nós tivemos a saída, no caso do curso de Medicina, que foi formar o CCM, né? O Centro Específico. Isso, o Centro Específico das Ciências Médicas. E continuamos, então, os 10 cursos, mais o curso de Odontologia, que também funciona num sistema muito próximo da medicina, que é com regime modular, né? Um pouquinho diferente do disciplinar. O evento, o CISA, para o centro, ele tem uma importância muito grande porque é o maior evento que nós temos no centro, né? Sempre realizado no primeiro semestre e já tem uma longevidade. Tema, inclusive, né? E que nesse momento faz parte do contexto da nossa instituição, pelos próprios 50 anos. Então, a longevidade é um tema que está em pauta na instituição. Podemos dizer que o CISA é a semana acadêmica do centro? Ou Sim. É onde a gente desenvolve temas específicos que são sempre interdisciplinares, pelo próprio nome do evento, né? E de interesse na atualidade. Então, buscamos esse não só título, mas também a construção desse evento a partir disso. E o CISA é a marca registrada do CCBS no que nós trabalhamos junto ao estudante, junto à comunidade, em termos de conhecimento e de pesquisa, né? Nós temos uma amostra de trabalhos um hall de trabalhos bastante amplo, sempre em todas as edições. Nós temos grandes nomes que vêm para o evento, né? E nós passamos nessa semana, então, mergulhados na questão CISA, né? Na questão da realização do CISA e desenvolvendo os temas que são pertinentes. Então, o centro está ainda se estruturando em cima da nossa ideia de trabalho, né, filosofia do professor Jairo, com o meu apoio, e tem tido um grande apoio dos demais coordenadores, né, todos eles muito parceiros nas ideias que nós estamos desenvolvendo, principalmente por esse novo momento que a instituição vive, né, que apesar de chegar aos 50 anos agora, nós estamos tendo momentos diferentes pensando no sistema de educação, né, em toda essa transformação que a educação, pela qual a educação está passando a nível nacional e também mundial, né? O crescimento de um formato que nós não conhecíamos exatamente, né? Então nós estamos passando por esse momento e com uma união muito grande dos coordenadores para que a gente consiga transpor esses obstáculos, transpor esses desafios, né, da melhor forma possível para a formação do nosso futuro profissional. Perfeito.
Ainda aproveitando da sua condição de direção de centro, duas questões que eu queria um pouquinho do seu olhar. Pelo número, pela numeração, 9º encontro foi um dos primeiros centros que começou a organizar atividades mais conjuntas entre cursos, né? Sim, nesse formato, reunindo cursos, sim. Nós temos o Diálogos, né, do CCHS, que tem também um grande destaque. Mas acho que foi 5ª ou 6ª edição. Exatamente, essa última edição que terminou dia 26 de abril. Isso. Né? E o CISA ele já tem uma longevidade um pouco maior e pela característica do trabalho em saúde, né, a questão da interdisciplinaridade entre áreas afins, ela é muito forte, sempre foi muito forte. Essa é a segunda... E esta é a marca Perfeito. que nós temos no CISA. Essa é a segunda questão que eu queria lhe colocar. Há um elo entre a área da biologia e saúde que une os cursos. Mas qual é a importância deste momento para que esses cursos interconectem seus conhecimentos? Sandro, nós entendemos saúde como uma questão de indissociabilidade entre as áreas de conhecimento que a constroem, né, que a constituem. Então, está exatamente nesse ponto o nosso foco. Então, quando a gente fala, e não só em saúde, a questão biológica, mas também em ambiente, né, que são focos importantes da nossa instituição e que nós também cremos como indissociáveis, a relação de saúde e ambiente, né, nós temos nessa conjunção o fator primordial, porque nós entendemos a questão da integralidade de atenção, nós entendemos toda a situação que envolve a saúde humana, né? E que isso não pode ser busca apenas de uma área de conhecimento. Né? Tem que ser a comunhão entre as áreas de conhecimento, porque é muito complexo você pensar em cuidar de um paciente com alguma enfermidade sem considerar o contexto onde ele está inserido. Né? Eu não posso pensar em uma lesão de articulação de joelho sem entender de onde ela vem, que daqui a pouco isso seja resultante de um trauma ou de um impacto e que isso pode ser devido ao sobrepeso, né? Que envolve uma questão psicológica que está por trás, que talvez esteja envolvida a ansiedade, né? O uso de algum medicamento, a questão de uma alimentação inadequada, do sedentarismo. Então, quando nós vamos puxando o fio, né, nós conseguimos perceber todas as áreas que estão envolvidas na atenção humana. Perfeito. Né? Então, é nesse campo que nós atuamos, é nesse campo que nós queremos fortalecer ainda mais o trabalho. Ótimo. Vou ouvir agora as duas professoras para a gente fechar ainda o primeiro bloco. Professora Fernanda, por favor, um pouquinho do seu olhar sobre a nutrição dentro desse contexto. É claro que está dentro dessa linha que o professor Leonardo comentava, de que tudo está interligado, mas como é que a nutrição participa desse evento? Como é que ela traz essa linha toda para dentro do seu projeto pedagógico? Essa linha no curso de nutrição é bastante importante, bastante trabalhada sempre, né, no curso. Mas como num momento de extensão, onde se reúnem várias áreas, com vários nomes, palestrantes, experiências diferentes, eu acho que o olhar do aluno da nutrição para esse evento é muito mais rico, porque ele consegue associar o que é trabalhado no curso com o que os outros cursos estão trabalhando também, né? E da importância da nutrição no contexto geral, porque a política de promoção da saúde, por exemplo, a alimentação é uma pauta muito importante, é uma das mais importantes junto com a atividade física, né? Que é uma política nacional. Então, são as duas áreas que, na verdade, têm maior potencial de prevenção de doenças. Certo. Né? E que deveria ser mais focada pelo poder público, né? Pelas políticas públicas, para que a gente não tenha desfechos tão trágicos quanto a gente tem. Porque a maior causa de morte dos idosos são problemas circulatórios e neoplasias. Né? E aí entra AVC e outras questões que matam muito e não só matam, deixam sequelas. Deixam pessoas dependentes do Sistema Único de Saúde, dependentes de planos de saúde e também dependentes de familiares
que faz com que essa família também sofra. Toda uma estrutura. Todo mundo sofre. Então, eu acho que é importante pensar na saúde no ser humano como um todo. Né? A gente precisa fazer com que o aluno entenda isso, que não adianta só uma alimentação saudável se ele não tiver um acompanhamento com atividade física, com a questão da ingestão de medicamentos, né? Porque idoso hoje que não consome nenhum medicamento é muito raro. Mas como que ele faz isso? Se ele tem uma orientação adequada, a questão também emocional, psicológica, essa tensão do abandono, da solidão do idoso, isso tudo interfere na nutrição. Claro. Né? Ou ele vai comer mais ou ele vai comer menos, ou ele vai comer melhor ou ele vai comer pior. Certo. E o inverso também, né? Exato. Não só a nutrição resolve sozinha, como ela não resolve sozinha, como olhar para as outras áreas e não olhar para a nutrição também está incompleto. Mas né? o profissional que não entender isso, não entender a atuação do outro profissional, claro. Ele não vai conseguir ajudar de uma maneira tão eficaz quanto ele poderia ser. Sim. Professora Marinês, por favor, eu gostaria muito que a senhora pudesse reverter essa minha fala. Se as outras duas áreas não resolverem, a farmácia resolve? Ou a farmácia entra já no processo de prevenção também? Com certeza a farmácia entra no processo de reversão. A ideia realmente é que a gente possa trabalhar com os indivíduos desde cedo, não precisar chegar à terceira idade, né, com uma polifarmácia, que é um monte de medicações, onde ele nem sabe como tomar, e muitas vezes os cuidadores também não sabem, e além disso tem a automedicação, que influencia em tudo isso, além da alimentação, né, inadequada, a automedicação, o uso de plantas medicinais de forma inadequada, tudo isso interfere no tratamento do paciente. Então, o CISA, ele vem agregar para o estudante de farmácia, mas eu acho que para o estudante da área da saúde, tá? Como um todo, porque são diferentes palestras, diferentes palestrantes de áreas diferentes, aonde o estudante vai poder verificar como o nutricionista atua, como um profissional da educação física atua, como psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, enfim, e ele se enxergar nesse todo e verificar onde ele também consegue atuar. Né? Então, na verdade, é uma maneira, eu enxergo o CISA como algo que completa o conhecimento do estudante. Potencializa a ação de cada uma das áreas. Isso mesmo. Ótimo, excelente. Muito bem, feita essa introdução, terminamos o primeiro bloco. No segundo bloco vamos entender um pouquinho breve histórico das edições anteriores, como é que surge o CISA dentro do centro, para a gente também entrar no tema, como já foi referenciado aqui, que é a terceira idade, que é o tema central deste evento deste ano. Já voltamos. Nono Simpósio Interdisciplinar em Saúde e Ambiente, CISA. Esse é o nosso tema do programa de hoje. Nós estamos aqui conversando com o professor Leonardo Rosa, que é coordenador do curso de Educação Física Bacharelado aqui da Univates e também vice-diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, e com as professoras Fernanda Adami, que é coordenadora do curso de Nutrição, e Marinês Rigo, coordenadora do curso de Farmácia. Nona edição do CISA. Não vamos passar tema por tema das edições anteriores, mas alguma avaliação de vocês? Como é que se deu essa evolução do CISA? Como é que foram ao longo desses últimos anos? Ele começou em que porte? Do jeito que já está hoje ou era mais interno? Como é que se dá a decisão dos temas, do processo de definição da temática do ano seguinte? Nos contem um pouquinho para a gente entender isso. Bom, cada ano é um coordenador que assume a coordenação do evento do CISA. Né? Isso sempre é definido em reuniões de coordenadores, junto com a direção de centro, e para se alternar essa responsabilidade. Claro. Mas toda a parte da organização, ela é feita em conjunto, sempre com reuniões, né, com um representante de cada curso,
sempre tem convidados, todos têm a oportunidade de sugerir nomes, de sugerir palestrantes ou rodas de conversa. Até para complementar, na verdade, um coordenador assume, esse coordenador convida todos os cursos, e se os coordenadores de curso não podem participar, eles indicam um professor representando o seu curso, um ou mais. Para que todos os cursos todos se sintam presentes. Do centro estejam representados exatamente. Na organização. Todos estão representados, todos. E aí começa, então, várias reuniões, e a gente começa a discutir esses assuntos e verificar qual seria o tema, o que seria, né, mais importante no momento, todos participam. Perfeito. Eu vou pegar um pouquinho da experiência do professor Leonardo e da professora Fernanda, que já foram coordenadores do CISA, né? Vocês já passaram por coordenação do CISA. Como é que se deu assim, o pós-evento, a avaliação, a percepção, como é que se dá o processo de absorção de um ano para o outro? Como é que vocês olham a evolução do evento ao longo desses últimos 8 anos? Acho que eu posso falar primeiro, porque eu passei o bastão para o Léo. Não me lembro nem qual foi o ano, mas a gente sempre faz um relatório para o coordenador seguinte, uma avaliação coletiva do que foi positivo, do que foi negativo. Tenta corrigir o que foi negativo para que não ocorra mais, né? E eu acho que essa transição é muito interessante. Até quando o CISA, no início, a gente sempre conseguia fomento externo, a gente fazia projetos para ter fomento externo, para auxiliar nos custos do evento, mas nos últimos anos a gente não tem conseguido mais, né? Principalmente pela redução de verba, né? Que foi gerada por N fatores. É sempre um cenário desafiador, né? Exato. Então, é cada vez mais desafiador. Eu acho que a edição que a nutrição conduziu foi 2015. A educação física conduziu de 2016. E, se não me engano, foi a última que nós tivemos recurso externo. E nós tivemos um superávit de mais de R$3.000. Então, nós conseguimos um investimento maior do que o custo que nós tivemos no evento. Claro, que a gente, só deixando bastante claro, a gente sempre enfatiza aqui na Univates que os eventos eles não têm uma finalidade de lucro, pelo contrário. Mas é óbvio que sempre que possível, uma instituição comunitária conseguir fazer um evento que fique no 0 a 0, sim, com certeza. Isso é importante, tu poder ter custos, mas poder cobrir esses custos, porque tudo que sobra vai ser reinvestido em outras atividades da própria instituição. Todo recurso que nós temos que é excedente, ele é reinvestido, então é muito importante. E esse é um dos papéis, não, mas esse é um dos fundamentos do ensino comunitário, né? Ele tem que ser reinvestido. Então, nós conseguimos esse excedente e conseguimos reinvestir isso em benefício dos nossos estudantes. E uma das questões, a gente estava até falando aqui antes, né, sobre derrubar as coisas, acabou de... Mas isso é muito bom, isso faz parte de um programa vivo. Eu achei né? que não seria eu, mas como eu sou maior, de repente, né? Mas veja que o CISA, nós acreditamos que o CISA tem amadurecido muito nos últimos tempos. Nós temos tido muitos convidados, por exemplo, pensando nessa questão da interdisciplinaridade e desse caminhar da saúde, né, nas áreas de conhecimento. Nós temos muitos profissionais que vêm contribuir com o nosso evento, que são graduados em uma área de formação e se especializam e passam a trabalhar com a divulgação do conhecimento em outras áreas. Né? E isso tem sido comum, da gente ter pessoas que são graduados graduados numa área e que acabaram transitando por outras áreas do conhecimento para agregar a sua condição. Né? E hoje nós temos, eu acredito que tenha sido uma mudança de 2015 ou 2016, não me recordo exatamente, a questão das semanas acadêmicas sendo inseridas no CISA, sempre, né, em 2 dias. Né? Então, o CISA ele é de uma semana, 3 dias são de responsabilidade, então, do grande grupo, que é esse capitaneado este ano pela farmácia, na pessoa da Marinês, né? E os outros 2 dias, então, ficam a critério dos cursos, e os cursos desenvolvem a programação. E essa programação que os cursos desenvolvem, ela também não é específica, porque nós vimos uma necessidade de fazer pequenos grupos. Então, nós temos, dentro da programação, né, reforçando esse ponto da interdisciplinaridade,
oportunidade, de temas comuns. Nós temos 3 ou 4 cursos que se agregam para ofertar uma oportunidade, uma condição, outros 2 ou 3 outra. Certo. Então nós vamos ir construindo grupos de afinidades. Grupos por afinidade, né, de temas. E nós temos o momento principal, então, que é o comando do CISA. E essa temática centralizada do CISA, ela é definida já com uma boa antecedência. Já logo encerrado já se vai debatendo o seguinte? Sim, sim. Logo que nós temos o encerramento da edição, que é em maio, né? Logo depois começam as reuniões. Eu me lembro sempre a partir do mês de junho, nós já temos um grupo definido, que passa a se reunir quinzenalmente, né, até que se defina tema, título, porque também nós temos os prazos dos órgãos de fomento, né? E eles precisam, nós sempre temos editais que eles são bastante antecipados aos eventos. E para concorrer a isso, nós precisamos dessa antecipação de temas, títulos e até de nomes, né? E também para buscar as pessoas, porque nós temos geralmente palestrantes bastante concorridos e nós precisamos nos antecipar na questão de convite e tudo. Perfeito. Professora Marinês, como coordenadora do CISA deste ano, a professora Marinês já me fez a correção. No final do bloco anterior eu falei sobre terceira idade. Na verdade, o tema não é terceira idade, é longevidade. Tem uma proximidade, né? Mas o tema longevidade, por que ele foi escolhido? Então, porque quando nós começamos a pensar no tema, a gente entende a nossa realidade de hoje. Hoje, 2019, a gente tem mais ou menos 30 milhões de idosos no Brasil. E isso é para triplicar, né? Daqui 20 anos teremos isso triplicado. Então, nós teremos uma população idosa. E aí, como nós chegaremos até lá e como os nossos estudantes estarão preparados para trabalhar com essa população. Então, por isso, a gente pensou nesse tema, desafios da longevidade. O que isso significa? Quais são os desafios nossos para chegarmos até lá e quais são os desafios para os nossos jovens estudantes que irão para o mercado de trabalho e trabalharão com idosos, com terceira idade. Né? Então, a gente chegou a essa conclusão e achamos que seria um tema extremamente relevante para o momento. Né? Perfeito, perfeito. Eu gostaria de um pouco do olhar de cada um de vocês sobre a sua ótica de formação. Podemos começar com a professora Fernanda. Quer dizer, a nutrição, toda essa parte alimentar para a terceira idade hoje, claro, não vou nem questionar se é importante ou não, mas como é que isso está sendo tratado, por exemplo, dentro do curso da nutrição e o que é que a nutrição traz para o CISA dentro dessa ótica? Eu acho que é importante também falar um pouco da questão do envelhecimento da nossa população, certo. Que hoje, em 2015, a gente tinha em torno de 15,7% de idosos e em 2030 essa projeção sobe para 24,3%. Isso é um quarto da população. Idoso acima de 60 anos. Acima de 60. Nós temos eu tenho visto que algumas legislações têm trabalhado 65 já. Porque depende. Os países desenvolvidos trabalham com o limite de 65 anos. Os países em desenvolvimento a partir dos 60 anos. 60 ainda. Isso mesmo. Onde a gente se enquadra. Certo, certo. Esses são números do Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul é um dos estados onde tem maior número de idosos em relação ao percentual da população, né? Certo. Mas acredita-se que a nível nacional também, pouco mais de 6% da população, alguns anos nós vamos dobrar isso até 2025. Então nós estamos próximo, né, disso, a nível nacional, né? Então realmente a nossa população está envelhecendo, né? E também, né, Fer e Marinês, a gente não sabe exatamente, porque nós também por vezes nos perguntamos, né, nós estamos envelhecendo para o consumo ou nós consumimos para poder envelhecer, né? Então é uma das perguntas. Isso também é uma pergunta que a gente começa a se fazer e a gente faz em sala de aula, né? Perfeito. Como essa questão tem sido. Bate. Por favor, e também da questão do que o nosso idoso espera de nós. É muito fácil para quem é profissional dizer o que se acha
que é esperado de nós, mas o que ele espera de nós, quando que ele é perguntado sobre isso também, né? Fazer os alunos também refletir sobre isso. Qual é o momento que, por exemplo, nós somos a futura geração bem próxima, quer dizer, bem um pouco próxima, né, de idosos, longe, mas... Aliás, é um tema interessante sempre por isso, né? Porque mesmo quem não está lá, já vai estar pensando no seu futuro. Mas é óbvio, quem não pensa provavelmente vai ter problemas, né? Claro. Eu acho que essa questão tem que ser pensada desde jovem. Um dia todo mundo quer envelhecer, ninguém quer não poder envelhecer. E aí como vai ser esse envelhecimento? De que maneira que a gente se planeja para isso? Porque isso é uma coisa certa, se não ocorrer nenhuma fatalidade, a gente vai envelhecer. Certo. Então não pode ser visto como algo ruim. Por que a gente ainda tem essa imagem ruim do envelhecimento, de ser uma coisa ruim, droga, pesada? eu vou envelhecer. E na verdade todos nós estamos envelhecendo. E olha como é bom, é muito bom envelhecer e poder estar aqui falando sobre isso, e de repente os jovens não tenham a mesma experiência que a gente tem, não pensem da mesma maneira que a gente já consegue pensar sobre isso, mas um dia vão ter que pensar. Então, quanto antes esses profissionais que vão estar atendendo esses idosos, esses possíveis idosos, pensarem sobre isso, mais preparados eles vão estar para isso. A questão da nutrição é muito importante que se pense sobre isso, porque muitas pessoas só pensam em que ainda acreditam que a nutrição é voltada para fazer dietas restritas, né? Aquela coisa do sofrimento, mudanças radicais de comportamento. E isso está totalmente fora de cogitação já. Hoje, a nossa linha de trabalho é totalmente diferente. É pautada na qualidade de vida das pessoas. Claro que ainda se calcula a dieta, mas a dieta tem outra forma de ser pensada. Ter uma perspectiva de qualidade de vida e não de sofrimento. Eu acho que é isso a questão do envelhecimento. A gente não quer sofrer quando envelhece, a gente quer ter uma qualidade de vida. Até porque se você pensar nessa qualidade de vida e nas implicações que ela tem hoje no seu comportamento, você diminui o impacto das mudanças radicais que você vai ter que fazer futuramente. Exatamente. A gente imagina os idosos, na nossa geração ainda, né, os nossos avós fazendo crochê, fazendo tricô. Quem de nós vai saber fazer isso? Ninguém vai saber fazer isso. A gente vai ter que se ocupar com outras coisas prazerosas. Quem de nós vai fazer bolinho de chuva ainda, né? Quem, né? A gente vai... Alguém terá que fazer. E assado, de preferência. De preferência assado, não frito. Muito bem. Fechamos o segundo bloco. No terceiro bloco eu quero ouvir um pouquinho os demais professores também sobre as suas áreas dentro desse tema da longevidade. Já voltamos. Terceiro bloco do nosso programa Centro de hoje, onde estamos falando sobre o Simpósio Interdisciplinar em Saúde e Ambiente. No bloco anterior nós começamos a desenvolver a questão da temática deste evento deste ano, que é a longevidade. Falávamos com a professora Fernanda sobre a nutrição dentro desse foco. Gostaria de ouvir os demais professores um pouquinho sobre... Podemos começar com a farmácia? Pode ser, sem problema. A gente já comentamos aqui, eu gostei do seu termo antes, como é que foi que a senhora falou, quando tem aquele monte de remédio? Polifarmácia. Polifarmácia, isso, né? Se você não chegou lá ainda... É uma questão de tempo. É uma questão de tempo, né? Quando a gente já começa a acordar e olhar aqueles remedinhos do lado da sua cama ou na sua cozinha, isso é inevitável? Eu acho que assim, não é que é inevitável, mas eu acho que se nós trabalharmos desde a juventude, né, de forma consciente, o uso de medicamentos, nós trabalhamos principalmente o uso racional de medicamentos, a gente vai chegar, né, na terceira idade sem precisar tomar tantos. Porque se nós soubermos o que estamos tomando e o que aquilo ali causa e se há necessidade. Então, se eu consigo trabalhar isso desde jovem, com certeza eu vou ter uma pessoa idosa, com maior qualidade de vida e tomando menos medicações, né? Então, esse é o que mais nós trabalhamos dentro do curso. A gente trabalha a medicalização em todos os ciclos de vida.
Então, se nós começarmos a trabalhar isso adequadamente e conscientizando o uso racional da medicação, desde pequeno, porque hoje as crianças já se automedicam em função de seus pais, em função de ter a medicação em casa, né? Então, há outras maneiras, né, de também paliativas ou de forma mais natural, né, que a gente chama, para poder trabalhar alguns sintomas, alguns problemas. Hoje a gente tem o uso de florais, o uso de homeopatias. Eu queria dizer, nesse sentido, a farmácia se aproxima muito da nutrição hoje em alguns desses campos. Né? Isso, a gente tem os nutracêuticos, que a gente trabalha junto, enfim, tem várias outras questões que podem ser trabalhadas, que não só o medicamento sintético, só a droga, a parte química, né? Então, se a gente trabalha isso desde cedo, nós teremos uma maior longevidade, com certeza, sem medicamento. Certo. E é importante salientar, essa questão da automedicação, ela é muito arriscada. Né? A automedicação é prejudicial demais. A automedicação, ela interfere nos medicamentos que a pessoa tem que tomar de uso contínuo, né? A automedicação também pode mascarar um sintoma, pode mascarar o resultado, inclusive, de um exame médico, né? Pode mascarar uma doença. A automedicação também, ela pode potencializar alguns medicamentos, e se tomado com alguns alimentos também e com algumas bebidas, isso potencializa mais ou diminui o efeito daquela medicação de uso contínuo, que é o que mais os idosos tomam, que é medicamentos para hipertensão, diabetes, né, para a parte cognitiva. Então, isso eles tomam bastante. Então, dependendo da automedicação, interfere muito. Eu estava lhe ouvindo falar, agora estou lembrando aqui, claro que todo mundo conhece pessoas de mais idade que tomam remédios, mas algumas pessoas, inclusive, falam com certo orgulho, né, de quantos remédios tomam e tal. Quer dizer, começa a fazer parte da sua vida, né? Ah, já tomei metade dos meus 15 remédios de hoje e tal, né? Acaba acompanhando a vida daquela pessoa. Mas nós trabalhamos também em algumas disciplinas dentro das casas, né? Tem disciplinas que a gente faz as visitas e lá a gente seleciona os medicamentos e aí a gente faz as caixinhas e organiza manhã, tarde, noite, organiza para eles não misturarem a medicação, porque muitos são da mesma cor, né? E isso ocorre muito erro de medicação, porque são todos branquinhos e o idoso não consegue verificar a diferenciar de jeito nenhum. Também para separar certinho os turnos adequados para tomar correto, né? E também dessa forma a gente acaba verificando o uso em excesso. Muitas vezes ele está tomando um anti-inflamatório, ele vai ao médico e não diz que ele está tomando. Perfeito. Ele compra outro anti-inflamatório, às vezes ele está tomando 3 medicações que têm a mesma, né, finalidade. Como se ele tivesse 3 problemas distintos, visitasse 3 médicos diferentes e não relatasse o seu histórico anterior e aí acaba não cruzando tratamentos. Então a gente também orienta que quando eles vão ao médico, eles precisam informar o que eles têm em casa, o que eles estão tomando. Porque às vezes o médico repete a medicação e ele toma, então, ele potencializa, ele toma 3 vezes a dose que ele deveria tomar, né? Isso acarreta vários efeitos remédio e veneno, colaterais. Né? A diferença entre remédio e veneno é a dose, né? É a dose, isso aí. Perfeito, muito bem. Professor Leonardo, um pouquinho da área da educação física. A gente precisa mesmo fazer atividade física? Precisa. Veja que a Fernanda tocou nesse ponto e a Marinês também tocou na questão de qualidade de vida. Todos nós vamos sim envelhecer, né, a não ser que alguma fatalidade nos leve um pouco antes, né? Mas pensando nessa questão do envelhecimento, o envelhecimento biológico ele vai ocorrer da mesma forma para todas as pessoas. Certo. A questão é que a gente pode retardar os efeitos, né? Então, a questão da atividade física, assim como a nutrição, principalmente, eles entram como
uma prevenção para esse processo, né? Como exemplo simples, assim, que nos persegue a vida toda. Se a gente falar de osteoporose, que é muito conhecida pelo sexo feminino, principalmente a partir da menopausa, onde nós todos temos um pico de massa óssea. A partir desse pico, que ele chega ao seu ápice, no caso, né? Ainda numa idade jovem, a gente começa a ter perdas, né? A mulher, após a menopausa, com a menopausa, ela potencializa em 10 vezes essa perda. Então, a chance da osteoporose é bastante grande. E a atividade física está relacionada com a questão da osteoporose, ou prevenção, se os exercícios são regularmente executados desde a infância. Então, crianças ativas, jovens ativos, mulheres ativas, têm uma chance muito reduzida de desenvolver a osteoporose. Por exemplo, é um dos pontos, né? Então, quando a gente fala em qualidade de vida, e no curso nós trabalhamos muito focados nisso, né? A população idosa tem uma atenção muito grande, seja na disciplina de educação física gerontológica, seja na disciplina de avaliação e prescrição para populações especiais, ou a partir do próprio laboratório de fisiologia do exercício, que nós temos hoje o PEP, né? Que é um programa de exercícios para populações especiais onde estão os idosos, porque a maior parte dos cardiopatas são idosos, uma boa parte dos diabéticos também são idosos. Então, nós temos essa atenção para esse contexto. A atividade física, né, Sandra e colegas, ela trabalha na prevenção por conta exatamente de duas condições principais. A primeira delas é a funcionalidade. Toda a questão de independência pela qual passa o idoso, né, no momento que ele começa a perder força, no momento onde ele passa a sofrer com a sarcopenia, que é a substituição da massa magra pela massa gorda, então ele perde condição muscular, perde força, e aí ele vai ter a sua marcha prejudicada, ele vai ter dificuldades para subir escada, ele vai ter dificuldades para abrir um pote de qualquer coisa, para usar talheres até no momento mais avançado, né? Então, age nesse ponto e pode ser trabalhado tanto com a parte aeróbia quanto exercícios de força, né? Até não muito tempo atrás se pregava apenas exercícios aeróbios, né, para as pessoas de mais idade, mas hoje a gente sabe que não, né, que nós temos que trabalhar o ideal numa mescla, mais que exercícios de força, com peso sim, né? Nós temos ganhos muito importantes, né? Principalmente na questão da manutenção da força para a realização das tarefas, né? Sim, da sua fala, vamos lá, o ideal seria que a gente tivesse um histórico de atividade física permanente para que a gente pudesse estar postergando qualquer efeito situação, do envelhecimento. Efeito do envelhecimento. Isso mesmo. Mas a gente sabe que a gente tem alguns estágios da vida, tem alguns momentos que a gente acaba priorizando outras situações. Com certeza. É trabalho, é família, é estudo, né, 10 mil coisas. Ok. Chegou o momento em que eu notei que eu tô com um fôlego a menos, que eu tô com uma força a menos, ainda assim volte para a atividade, né? Com certeza, com certeza. A qualquer momento da vida. É muito importante uma avaliação prévia, né, com um médico, né, do seu médico de confiança, e depois recorrer a um profissional de educação física para que você possa ter a prescrição ideal, né? E o outro ponto, além da questão da funcionalidade, da incapacidade física, né, são as questões que dizem respeito à socialização, mas não apenas ela, a questão da depressão, que hoje é um tema muito discutido dentro da educação física e que afeta uma quantidade bastante grande de idosos, né? Sempre lembrando que nós temos, além da atividade física, que faz com que a musculatura se recupere, se fortaleça, e isso trabalha na densidade óssea, né, que é muito importante, nós temos a atividade física com a liberação das endorfinas, que vão trabalhar de forma analgésica natural, né, dentro do organismo, né, e do bem-estar, da sensação de bem-estar e do bom humor. Então,
esse campo ele fica bastante coberto por conta da atividade física. Naturalmente, como tu mesmo disseste, a gente passa por momentos da vida onde isso, né, a gente acaba deixando de lado, né? E hoje, uma coisa que se discute muito dentro do campo da atividade física é exatamente a questão do interesse, o interesse não, é outra expressão que eu gostaria de usar, é a vontade pessoal. O prazer, de dizer assim, o ânimo. E se eu não gosto de fazer atividade física? Pois bem, temos que trabalhar com outros meios, né? Inserir na nossa cultura outras possibilidades. Outras atividades. Exatamente. Gosto de nadar, gosto de caminhar, gosto de andar de bicicleta, Exato. gosto Mas de eu posso dançar. Não é essa? Eu posso não gostar de suar, eu posso não gostar mas se eu inserir no meu dia a dia condições que me obriguem a ficar em pé, a caminhar, né? Ao invés de eu ir na padaria mais próxima, ir um pouco mais longe, né? Se eu tenho a oportunidade ou a condição de escolher um local onde eu vou residir, não ficar distante das coisas, o que me obrigaria a fazer esse trajeto sempre de veículo motorizado. Aquela situação, né, de poder estacionar o carro 2 quadras antes do seu destino e vai caminhar 2 de ida e 2 de volta, já está fazendo alguma coisa. Isso é uma questão de cultura na população que nós vamos ter que nos adequar, porque nós não podemos mais depender de vontade própria para sermos ativos fisicamente. Né? Primeiro, por uma questão de saúde. Segundo, por uma questão de saúde que envolve o custo do Estado. Quando é que nós ouvimos nos últimos tempos falar em recursos públicos para investimento em saúde? Não, os recursos públicos eles são destinados a apagar um incêndio. Né? Ou seja, tratamento de doenças já estruturadas, já estabelecidas. Então, é uma mudança que nós temos que ter na sociedade e eventos como o CISA vêm para conscientizar dessa interligação entre as áreas do conhecimento para o benefício da população. Perfeito. Fechamos o terceiro bloco. No quarto bloco, vamos ver a programação propriamente dito. O que é que nós vamos ter dia a dia e também formas para que você possa participar do CISA. Já voltamos. Quarto e último bloco do nosso programa Centro, onde estamos falando sobre o 9º Simpósio Interdisciplinar em Saúde e Ambiente, CISA. A professora Marinês, que está na coordenação do evento desse ano, tem aqui para nos passar a programação propriamente dita. As atividades acontecem de 20 a 24 de maio agora. Bom, então a programação do CISA inicia na segunda-feira, dia 20 de maio, e a segunda-feira é reservada então aos cursos, tá? Certo. Então nós teremos assim algumas palestras que ocorrerão manhã e noite. Uma delas é uma palestra sobre exercício físico e depressão, evidências atuais. E ainda teremos na área da odontologia, que é odontogeriatria, também palestras sobre atenção interdisciplinar, dor crônica e atenção interdisciplinar. Também, e à noite teremos sobre diabetes e desenvolvimento, envelhecimento e desigualdades e importância da alimentação no tratamento do câncer, né? Que serão palestras na segunda-feira à noite voltadas para os cursos. Seria a semana acadêmica dos cursos, certo, né? As disciplinas dos cursos acontecem normalmente de manhã e de noite. Exatamente. Em função disso, as atividades nos 2 turnos, né? Isso, então os alunos participam do evento. Perfeito. Na terça-feira, então, inicia o CISA. Pela manhã, nós teremos, então, uma palestra, uma mesa redonda, na verdade, sobre envelhecimento e políticas públicas. E a abertura do CISA é a terça-noite, então, onde a gente tem uma apresentação cultural e logo depois a gente entra com uma palestra sobre longevidade ativa e bem-sucedida com uma professora da PUC.
e um professor da URGS que vai falar sobre envelhecimento populacional, o que deve mudar no ensino de futuros profissionais da saúde. Na terça, essa atividade da noite já é teatro? É no teatro. Teatro. Exatamente. Como atividade de maior porte. Uhum. Ela vai ser no teatro. Perfeito. Na quarta-feira, então, nós temos pela manhã uma palestra sobre uma reflexão com os professores André Jasper e a professora Kátia, seria sobre ambiente e saúde. Certo. E depois, mais 2 professoras do CCBS irão falar sobre o envelhecimento do medicamento ao bem-estar. Então, vai ser uma professora da farmácia e uma professora da estética. Uhum. Né? À noite, então, voltamos ao teatro e teremos, então, a palestra sobre longevidade consumidor 60+, a tendência que virou mercado. É um palestrante que vem de fora, ele vem palestrar. Ele é formado em marketing e ele trabalha e dá assessorias ao desenvolvimento de produtos 60+. Né? Então, ele vai trabalhar com todas as áreas sobre esse desenvolvimento de produtos para a terceira idade. Claro. Acho que é interessantíssimo, porque não só é uma preparação para poder atender as expectativas ou a qualidade de vida, sob o ponto de vista da longevidade, mas também sob o ponto de vista de mercado, né? Que é mercado para os próprios alunos, né? Exatamente. Exato. A gente está vendo isso crescer assim exponencialmente, né? O mercado para a terceira idade, né? Ele cresceu muito e eu acredito que nós não estávamos preparados para isso. Certo. Né? Pelo volume. Né? Ainda estamos tateando, né? O próprio mercado não estava preparado para esse consumo tão grande, porque a partir do momento que tu tem idosos com maior qualidade de vida e buscando qualidade de vida, eles estão buscando mais conforto, eles estão investindo mais recursos nisso, né? E o mercado está vendo isso como uma grande possibilidade, né? Então, vai ser um tema muito... E essa possibilidade, ela permeia todas as áreas de formação da... Exatamente. Até a ideia também foi trazer um profissional de outra área que não é da saúde, e convidamos também todos os centros a participarem, porque é algo, a longevidade, né, é algo que abrange todos, não há exceção. Então, e ele vai trabalhar realmente com vários temas, não só focado à saúde. Perfeito, ótimo. Na quinta noite, então na quinta de manhã a gente vai ter a apresentação de um projeto de extensão que ocorre aqui na Univates com a professora Alessandra Brode e Alessandra Kerkhoff, que é Ações Sociais de Saúde em Gerontologia. E à noite, então, nós teremos a palestra Treinamento Físico no Envelhecimento, né? E a outra palestra vai ser sobre velhice e sexualidade em pauta. Então, na quinta noite. Lembrando sempre que antes das apresentações das palestras, das 19 às 20 horas, nós teremos apresentações de banners no hall da entrada da biblioteca. Da biblioteca. E às 20 horas iniciam as palestras. A gente achou melhor adequar a esse horário em função dos nossos estudantes que vêm de fora. Claro. Então, eles chegam, já vão poder olhar ou apresentar seus banners e depois irem para a palestra. Perfeito, né? Para não haver concorrência também de atividades. Exato. A gente tem 140 banners inscritos que vão ser divididos, então, por turnos de 1 hora anterior à palestra. Perfeito. E aí, na sexta-feira, a gente encerra, então, com a premiação dos banners, né, ou dos trabalhos de forma oral e a premiação. Né? Encerra sexta-feira pela manhã. Tá? Quem, além dos alunos, como é que fica para a comunidade, para alunos de outros centros? Então, a atividade é aberta? A atividade é aberta e a inscrição é feita pelo site da Univates, né? No site do Eventos. E aí a inscrição pode ser realizada lá. Para nossos estudantes, para os nossos, é gratuito. É gratuito. É importante salientar isso, né? Tem um rol de atividades bem extensa e bem interessante, tanto para quem está pensando no seu envelhecimento, na sua longevidade, na sua qualidade de vida, para quem atua nessa área e quer levantar informações, para quem quer buscar mercado, para quem quer buscar adaptação, evolução, acho que e integração de áreas, acho que é fundamental, né?
E a gente conta, então, com a presença de todos, né? Convido mais uma vez todos os estudantes, todos os professores, funcionários, comunidade em geral, que possa vir prestigiar, e vai ser de grande aprendizado para todos nós. Vai ser uma troca de conhecimentos que vai ocorrer durante uma semana aqui na Univates. Perfeito. Eu só fiquei com uma curiosidade agora de finalização de programa. O professor Leonardo comentou que temos disciplinas que tratam desse tema, longevidade, dentro dos cursos, propriamente dito? Sim, eu acredito que eu não conheço exatamente a matriz pedagógica, a matriz curricular, perdão, de todos os cursos da área da saúde, mas eu acredito que sim, né? Eu sei que a fisioterapia trata do tema, a nutrição trata do tema, a farmácia trata do tema, a educação física tem algumas disciplinas que são voltadas para esse público, e essa inserção, ela se deu a partir de um certo momento, ela não é de sempre. Claro, né? claro. Porque, vai da evolução as matrizes, elas são estruturadas a partir da necessidade da nossa comunidade, né? Quando nós, enquanto coordenadores, conduzimos uma atualização de matriz curricular, nós observamos as necessidades na população, né, do Vale do Taquari. Então, qual é o perfil desse diplomado? Qual é o perfil do profissional que nós estamos mandando para o mercado, né? E nós sabemos, nós entendemos que o profissional que saiba trabalhar com o envelhecimento, ele é essencial hoje por esse grande crescimento, né? Nós trouxemos dados, números aqui, e é muito difícil que isso se reverta, porque a população está aumentando, né? Todos os estudos que nós vemos, a pirâmide está deixando... Sim, né? Há um certo controle da natalidade e, ao mesmo tempo, com o aumento da expectativa de vida, está se invertendo esse processo. Aqueles números que a professora Fernanda comentou antes, não são uma característica só Brasil, isso é mundo, né? O mundo ainda está mais avançado, mais ainda, né, do que aqui. O Brasil ainda está num processo um pouco mais lento, dessa transição, mais retardado, mas que os outros países desenvolvidos já ultrapassaram essa fase que a gente está chegando agora. E aí tem dados que mostram que, por exemplo, o número de filhos por mulheres, para a gente conseguir equiparar o número de idosos, teria que ser 2 por mulher. E a tendência é que em 2030 a gente chegue a 1,45 por mulher no Rio Grande do Sul. Então a gente não consegue nem ter filhos suficientes para equilibrar um número de idosos que estão entrando nos 60 anos. Exatamente. Eu até tenho um dado aqui do IBGE que é bem atual, que hoje a gente tem 30 milhões de idosos e em 2047, então daqui 29 anos, teremos 58 milhões de idosos com mais de 65 anos. Então, é muita gente, né? Sim. É bastante gente. E para complementar o que o Leonardo estava falando, a gente está numa matriz curricular nova agora e a gente tem uma disciplina que é um projeto integrador que vem de encontro à interdisciplinaridade e que envolve os cursos que trabalha a medicalização em todos os ciclos da vida e aí trabalha diretamente com o idoso e aí todos os cursos estão inseridos. Perfeito. Né? Então, é um projeto integrador. Ele vai permear os cursos de forma... no 4º semestre, ele deve estar ocorrendo agora, ele está ocorrendo, então ele vai permear todos os cursos de forma a preparar esses estudantes. E um dos braços é justamente a longevidade terceira. Exatamente. Perfeito, muito bem. Fica aqui então o convite. O 9º CISA é de 20 a 24 de maio. Né? Inscrições diretamente no site da Univates, lá na área de eventos. Gratuito, portanto você pode escolher se você quer participar da atividade de um dia, de outro dia, 2 dias, 3 dias ou de todas as atividades. E as atividades acontecem todas aqui no campus de Lajeado, aqui da Univates. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco, obrigado pelas informações, que tenhamos um bom evento. A TV Univates com certeza vai estar cobrindo as atividades do CISA e agradecemos a você também que nos acompanhou no programa de hoje. Voltamos na próxima semana com um novo tema aqui, Programa Centros TV Univates. Até lá!